Fala rapaziada que acompanha o Euritech, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui para tentar tirar algumas dúvidas de vocês. E a dúvida de hoje é se vale a pena investir em linha Intel ou se vale a pena investir na linha AMD Ryzen. Eu quero avisar para vocês que isso aqui não é uma regra, o que eu falar aqui não vai servir para todos no geral, mas é uma dica para você tomar um norte entre qual linha você vai escolher, beleza? Então, quero dizer também que muita gente pode discordar do que eu vou falar aqui, pode ter gente que vai acreditar no ponto que eu vou falar aqui, pode ter gente que vai discordar, não importa, beleza? Isso aqui é um vídeo para eu tentar nortear, né? Dar um norte para vocês aí de qual peça escolher, qual linha entrar, para vocês terem uma ideia melhor, beleza? No final de tudo também do vídeo eu vou mostrar para vocês aí qual que pra mim é a melhor, beleza? Que vocês devem escolher. E outra coisa, rapaziada, vocês podem ver aí também que o cenário deu uma mudada, né? A gente fez algumas modificações. Então se você quer ficar por dentro de saber quais são as peças que eu estou usando, o que eu mudei, dá uma passada aí no Instagram, que eu tenho um vídeo lá mostrando todo o meu setup. Eu digo qual é o meu teclado, mouse, monitor, tudo tá lá no meu Instagram. Dá uma passadinha lá, segue lá Euritech. E é isso, rapaziada. Bom, eu quero falar também que eu não sou o maior especialista aqui em processadores e vou te dizer termos técnicos. Eu só quero te dar aqui um norte para você entender de qual peça você deve escolher, qual é a melhor para você, tá bom? Eu não quero pagar aqui de fodão, que eu sei tudo, porque eu não sei, tá? Bom, eu tenho esse meu computador aqui, que ele tem um Ryzen 5 de segunda geração, o Ryzen 5 2600. E eu tenho aquele computador que tá ali, que tem um Intel Core i5 de quarta geração. Diretamente, esses dois processadores não competem, porque o i5 é muito mais antigo, tem uma arquitetura muito maior do que a do Ryzen. O Ryzen tem uma tecnologia muito menor, muito mais compacta, mais atual. Esse daqui é DDR4 e esse daqui é DDR3. Mas eu já tive a experiência mexendo dos dois computadores, então eu sei a diferença de cada um. Eu sei onde tem os pontos bons nesse daqui e sei onde tem os pontos bons nesse daqui. No final de tudo desse vídeo aqui, eu vou dizer qual é o melhor, beleza? Pra mim, claro que vale a pena você investir o seu computador do zero, beleza? Mas por enquanto, vamos aos pouquinhos mostrando quais são as vantagens da AMD Ryzen e quais são as vantagens da Intel. Há um tempo atrás, a gente sempre teve essa rixazinha, né, entre AMD e Intel, né? E por muito tempo a Intel teve ganhando aí, desde, sei lá, 1800 e sei lá quanto, quando tinha os primeiros processadores Intel aí, os Pentium, Pentium 4, até chegando nos dias de hoje, que a gente tinha um tempo atrás aí a linha FX e a linha da Intel, né? O Intel Core i5, 3 e 7 e tal. Então, muito tempo a Intel foi ganhando, né? Porque eram produtos de melhor qualidade, né? Tinha mais desempenho, dava menos problemas, enquanto a linha da AMD tinha vários problemas, né? A gente tinha problema dos FX, por exemplo, esquentavam muito, a gente não tinha muito desempenho em relação à Intel. Por exemplo, o Intel Core i7, ele tinha 4 núcleos e 8 threads, aí vinha a linha FX 8350. O cara tinha 8 núcleos e 8 threads e mesmo assim, com 4 núcleos e 8 threads, o i7 ganhava de um processador octa-core da AMD. Então a gente via que mais núcleos não significavam que o processador da AMD era melhor que o processador da Intel. Porém, agora com a chegada da linha Ryzen, a AMD conseguiu sair um pouco na frente. É claro que no comecinho ela teve umas porradinhas ali, mas depois, agora na terceira geração, a gente já vê que a Ryzen, né, a linha Ryzen já está ganhando de lavada da Intel. Porém, quando a gente compara em gerações anteriores, né, a segunda e a primeira geração, a Intel ainda fica um pouco na frente. Mas isso não significa que só porque a primeira e a segunda geração de Ryzen não seja tão boa quanto a oitava e nona da Intel, que você deve escolher a Intel. Vou dizer agora as vantagens da Intel e vou dizer as vantagens da AMD. Qual que eu acho uma boa vantagem para você começar montando sua máquina na linha Intel? Se você já tem uma placa-mãe ou se você já tem um processador da Intel, é um ótimo começo, porque aí você não vai precisar comprar outra placa-mãe ou outro processador para você mudar tudo. Você já vai ter ali a sua placa-mãe, então já vai ser menos uma coisa para você gastar. Então se você tem aí uma H110, uma H310, B360, qualquer placa-mãe que seja socket da Intel, você já é um norte para você começar a montar o seu computador. Tudo bem que tem algumas limitações ali da Intel, beleza, mas
você tem que pensar na sua economia, né? Por exemplo, você gastou aí 500, 400 reais com uma placa-mãe da Intel. Aí você vê que, fulano, ciclano falou que a AMD é melhor. Aí você vai comprar outra placa-mãe de 400, 500 reais para começar um computador em cima dessa linha. Eu acho que isso não vale a pena. Então, se você já tem algum componente que vai servir somente para Intel, você deve começar a comprar seu computador pela linha da Intel por questão de economia. A não ser que você tenha muita grana e não ligue de gastar dinheiro comprando outra placa-mãe. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não tem tanta grana assim para comprar uma placa-mãe e depois comprar outra placa-mãe de outra linha, que não vai fazer nenhum sentido ter duas placas-mães no mesmo computador. Então, rapaziada, essa daí é um bom início para você montar o seu computador na linha Intel, se você já tem um processador ou se você já tem alguma placa-mãe da Intel. Agora eu vou dizer uma vantagem da linha Ryzen. Uma boa vantagem da linha Ryzen é que ela tem o mesmo socket, ou seja, o mesmo processador, seja de primeira, segunda, terceira, quarta geração, ele vai entrar no mesmo socket da sua placa-mãe. Isso significa que se você comprar uma placa-mãe de entrada, vai funcionar no processador topzão? Não vai funcionar, não é isso. Mas se você tem um leque maior para fazer upgrades no seu computador, o que a linha da Intel não tem. Por exemplo, a gente vê muito a questão do socket LGA 1151. O socket LGA 1151 serve para Intel Core de sexta, sétima, oitava e nona geração. Porém, as placas-mães não funcionam da mesma forma. Ou seja, uma placa-mãe que tem LGA 1151 como socket não significa que você vai conseguir botar um processador de sexta até nona geração. Por exemplo, se você tem um processador de sexta ou sétima geração, você vai precisar de um socket de sexta ou sétima geração, que é uma H110 e outras placas. Agora, se você tem um processador de nona ou oitava geração, você precisa de um socket LGA 1151, mas que você tenha também um chipset na sua placa-mãe que seja H310, B360, deu para entender? Acho que é Z370 também, a da linha da Intel, que é a mais top. Já na AMD não. Na AMD, se você comprar um Ryzen de primeira geração, você vai poder colocar ali uma A320. Aí se você depois atualizar a BIOS, você pode botar um Ryzen de segunda geração. Se você atualizar a BIOS, você pode botar um Ryzen de terceira, entendeu? Então, essa é uma vantagem. Eu falei terceiro e botei 4. Essa é uma vantagem da AMD. Você não precisa trocar de placa-mãe para você trocar de geração. Que nem sempre na Intel dá para fazer isso. Só dá para fazer geralmente de sexta para sétima ou de oitava para nona. Uma outra vantagem que a AMD tem em cima da Intel é a questão da memória RAM. Não sei se vocês sabem, mas a Intel só dá garantia para qualquer problema na sua placa-mãe ou no seu processador se a sua memória for na frequência de 2666, entendeu? Se você usar uma placa-mãe com uma memória de 3.000, 3.200, 4.000, qualquer outro tipo assim, você pode degradar o controlador de memória do seu processador vir a dar defeito e então não vai cobrir a sua garantia. Vai falar assim, ó, a gente avisou que não podia e você se vira. Eu não sei isso com a AMD, eu nunca vi problema disso, mas nos processadores Ryzen a gente vê aí que eles podem botar memória de 3.000 MHz, 3.200 MHz, e eles não falam nada se vai degradar o controlador de memória e também não dizem se você não vai ter garantia caso isso aconteça. Eu nunca vi. Só que, se vocês procurarem aí na Intel, vocês vão ver que tem bastante esse problema, né? Muita gente fez vídeo dizendo que a Intel não dava garantia para você usasse memória acima de 266, e enfim. Isso também não significa, rapaziada, que se você colocar uma memória de 3.000 MHz ali, o seu computador não vai ligar, vai dar algum problema. Não é isso. Mas, por exemplo, o Gaules, que é uma pessoa que muita gente conhece, ele teve um problema desse. Ele tinha um Intel Core i9, ele tinha 2 pentes de 16 GB, ou não, ele tinha 4 pentes de 8 GB, e essas memórias de 8 GB, ela tinha um clock, acho que de 3.600, 4.200 MHz, usando o Intel Core i9. Conclusão, o computador dele começou a dar tela azul, depois de um ano mais ou menos, porque o controlador de memória do processador dele deu uma desgastada. Então, um cara teve que ir lá, abaixar os clocks, abaixar a frequência da memória RAM, para o computador dele conseguir funcionar. E ele já deu a ideia que no próximo PC do Gaules, em vez de Intel, vai colocar uma AMD Ryzen. Então beleza,
o que a gente tem aqui de vantagem para AMD e o que a gente tem aqui de vantagem para Intel. A AMD a gente tem vantagem no socket, a gente tem vantagem nas memórias. A vantagem que a gente tem na Intel é que se você já tem alguma peça da Intel, vale a pena você montar. A Intel é uma marca mais conhecida aí no mercado, então é muito mais fácil você achar algum post, alguma coisa. Quem já entende de computador aí, se você tiver um pai, um tio que vai te ajudar a montar o computador, ele vai preferir Intel, porque ele não está ligado nesse mercado da AMD. Esse seu tio, seu pai, primo, que for mais velho, vai ter aquele histórico de que a AMD esquenta, que a AMD é pior, que a Intel é melhor. Então, essa é uma vantagem para a Intel. Eles já estão aí há muito tempo liderando o mercado de processadores. Então, quem não conhece a fundo o que está acontecendo atualmente, vai preferir escolher Intel. Então, a gente tem essas duas vantagens aí para Intel e a gente tem essas duas vantagens aí para AMD. Agora, mais uma vantagem que a Intel demorou para implementar, que não tem aí nos processadores de sexta, sétima, oitava, nona, só começou agora na 10ª, é a questão de hyperthreads. O que é a hyperthread, né? Por exemplo, a gente colocar aí um Intel Core i5 e um Ryzen 5, independente de qual for. Se a gente comparar o primeiro Intel Core i5 aí de sexta geração e comparar o primeiro Ryzen 5 de primeira geração, a gente vai ter o i5 tendo 4 núcleos e 4 threads, ou seja, ele é um processador quad-core, entendeu? Quando a gente compara o Ryzen 5 de primeira geração, ele é um processador com 6 núcleos e 12 threads. Então, para você que não entende o que é núcleos, threads e tudo mais, o que acontece? O seu processador, ali dentro, tem vários núcleozinhos. E esses núcleos funcionam como se fossem outros processadores dentro de um processador. Então, quanto mais núcleos você tiver, vai ter mais núcleos para você trabalhar. Ou seja, enquanto um núcleo está trabalhando aqui com os cálculos de hora, data do computador, o outro núcleo está trabalhando com o seu jogo, o outro núcleo está trabalhando para renderizar o mapa do seu jogo, o outro núcleo está trabalhando ali no Discord. Então, quando você tem mais núcleos trabalhando no seu computador, em tese, o seu computador está trabalhando mais leve, porque vai ter mais coisas para ele administrar. Porém, não significa que quanto mais núcleos, mais FPS seu jogo vai ter, entendeu? Os jogos atualmente, né, as engines dos jogos, né, estão trabalhando melhor com processadores de 6 núcleos e 12 threads. Quando você coloca um processador de 8, 16, 12, 24, não necessariamente quer dizer que você vai ter mais desempenho em jogos, beleza? Mas voltando ao que eu estava falando. Então você tem aí o i5, né? Acho que até a 8ª geração, ou 7ª, acho que até a 7ª. Até a 7ª geração ele era 4/4. E você tinha o concorrente aí da Ryzen que era 6/12. Ou seja, para você ter aí mais núcleos, a AMD ganha. Porém, não é porque ele tem mais núcleos que o processador é melhor. A primeira e a segunda geração de Ryzen não eram melhor do que a linha Intel. Porém, quando a gente chega na terceira geração, que são Ryzen 3600, Ryzen 3500, Ryzen 3700, esses Ryzen de terceira geração, eles chegaram macetando a Intel. Então, quando a gente compara a terceira geração de Ryzen, a gente tem um ganho notório em relação à Intel, beleza? Então, se você pegar separadamente aqui o Intel Core i5 de nona geração e um Ryzen de primeira geração, o i5 vai ganhar. Comparou com o Intel Core i5 de nona e o Ryzen de segunda, a Intel ganha. Quando você pega o Ryzen de terceira e compara com o i9, o i5 de nona geração, aí a AMD ganha. Então, isso é um ponto para a AMD, que tem uma terceira geração muito forte em relação aos outros processadores aí da Intel. Ah, mas o 3600 está muito caro, eu não quero gastar isso tudo. Vale a pena investir no 2600 para competir com o i5 9400F? Vale a pena. Por que eu acho que vale a pena? Porque a AMD, a gente tem a vantagem de você poder fazer upgrade futuro. Por exemplo, eu tenho aqui uma A320 com um 2600. Se amanhã eu quiser colocar um 3500 aqui, vai funcionar. Se eu quiser botar um 3500X, vai funcionar. Se quiser botar um 3600, vai funcionar.
3600X, vai funcionar. Porque o socket é igual. Tá certo que eu não vou colocar um Ryzen 7 ou um Ryzen 9 porque a minha placa-mãe não vai ter componentes para suportar. Ela não vai ter uma proteção do VRM, ela não vai ser uma placa-mãe feita para esse tipo de processador. Mas se eu colocar ali, vai funcionar? Vai sim. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: qual é o melhor para vocês investirem? Vai de Ryzen, vai de AMD. Por mais que você pegue um de primeira geração ou segunda geração, que vai perder para o Intel Core 9, para os Intel Core de nona geração, vale a pena, porque se você depois puder fazer um upgrade futuramente, você vai conseguir ter um processador da Ryzen, da Ryzen, não vai precisar trocar placa-mãe, você não vai precisar se preocupar com garantia de memória RAM, você vai poder ter um processador tão bom quanto e só vai precisar gastar um pouquinho trocando o processador. Às vezes você vende o seu processador de primeira geração, compra o de segunda, vende o de segunda, compra o de terceira, troca a placa-mãe, pega uma placa-mãe para quarta geração, né? E pega um processador de quarta, então você vai mantendo ali um desempenho sempre aumentando, sem você precisar ter que trocar placa-mãe e processador, entendeu? Por exemplo, se você tem um i5 de sexta geração e você quer trocar por um i5 de nona, você tem que trocar a placa-mãe e o processador, é um gasto maior. Na linha da AMD você só precisaria trocar somente o processador e se a placa-mãe fosse muito fraquinha, no máximo, mas geralmente a maioria das placas-mães já estão aceitando aí uns processadores mais fortes. Ou seja, rapaziada, a conclusão final que eu tenho aqui para vocês: se vocês querem ter mais desempenho, se vocês querem ter um leque maior aí de futuros upgrades, vocês devem escolher a AMD. Se vocês estão tranquilos, não querem gastar muito, não ligam para muitos núcleos e threads, vocês só querem um computadorzinho baratinho ali, que você gosta da marca, pode ir de Intel tranquilo, rapaziada, vocês não vão ter problema nenhum, porque por mais que a AMD esteja melhor do que a Intel não é uma má opção, gente. Ele não é uma má escolha, né? Você escolher um processador aí, um processador 4/4 como o i3 ou um 6/6 como o i5, não vai ser uma má escolha para vocês. É que eu, particularmente, escolhi a AMD, porque eu tenho um leque maior, eu consigo fazer umas modificações melhores. Então, se você está em dúvida aí entre escolher AMD e Intel, pensa bem. Você quer fazer futuros upgrades? Você quer estar sempre ali mudando o seu processador de geração em geração? Você tem que pensar isso. E você também tem que analisar o preço, entendeu? Por exemplo, tem aí o i3 9100F. Ele é bem baratinho, ele está custando aí entre 480 e 500 reais. Então é um processador que vale a pena você comprar, porque você vai gastar muito pouco nesse processador. Já da linha da AMD, a gente não tem um processador desse de 400, 500 reais que a gente possa bater de frente. O mais perto que a gente tem é o Ryzen 3 3200G, que é 4/4 também, só que como ele vem com uma placa de vídeo integrada, ele é o dobro do valor. Então, rapaziada, eu faria isso. Eu pegaria, eu analisaria os pontos a favor da linha da Intel e da linha da AMD. Você vai pegar, por exemplo, pô, mano, o 2600 está nesse preço aqui e o i5 9400F está nesse preço aqui. Beleza, eles estão quase igual. Mas qual que é melhor? Pô, o i5 de nona geração é melhor. Pô, mas o 2600 eu consigo fazer upgrade. Ah, mas o i5 ele vai ter 6/6. Ah, esse aqui vai ter 6/12. Ah, esse aqui eu posso botar qualquer tipo de memória. Pô, esse aqui eu só posso até 266. Então vocês têm que analisar, pegar todos esses pontos aí que eu falei no vídeo sobre vantagem de AMD e sobre vantagem de Intel, comparar para cada um de vocês, entendeu? E decidir qual é o melhor. Para mim, qual é o melhor hoje em dia? AMD Ryzen. Então, por mim, eu recomendo sempre as pessoas ir da linha AMD Ryzen. Só que, se a pessoa já comprou, já escolheu e quer ir de Intel, não tem problema nenhum, rapaziada. É uma escolha muito boa também, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, indicar para um amigo aí, se puder, mandar esse vídeo aí para alguém que tá com dúvida. E é isso, rapaziada. Tchau, tchau. Valeu, falou, fui!